Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais uma escola dominical, estamos dando continuidade no livro de Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses. E a semana passada nós falamos aqui de fizemos uma introdução e falamos de alguns assuntos relevantes do livro. Hoje nós vamos dar continuidade, estamos com o pastor Marcos. Bom dia, pastor, paz do Senhor. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, graça e paz a todos. Eu quero dar início orando pelo nosso irmão Roberval e também orando pela família do pastor Antônio, que é nosso irmão da Luterana, e ele estava internado em Londrina já há alguns dias e veio a falecer, está na glória com o Senhor, um homem de Deus. Nós queremos orar por essa família, orar pela vida do Roberval, que tomou a vacina da Covid e deu uma reação, mas está bem, é só a reação da vacina mesmo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, render graças ao Senhor por mais este dia, por estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença, meditar na Tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra. Também queremos, ó Deus, orar em favor da vida do nosso irmão Roberval Carvalho. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida do Teu filho na Tua presença. Abençoa também, ó Deus, a vida da Ângela, dá a ela, Pai, paz, alegria. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor aquele lar e aquela família. Toma, Deus, a vida da Bárbara, do Caleb, do Wagner, a vida do Rogério, da Gabriela, dos filhos. Pai, em nome de Jesus, colocamos esta família diante do Senhor. Abençoa a vida dos Teus filhos, Senhor. Também, ó Deus, queremos orar em favor da família do pastor Antônio. Queremos colocar diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor o recolheu, levou para a glória, mas, Pai, pedimos, consola essa família, consola, Senhor, esses que ficaram, estão sofrendo com a perda do seu ente querido. Pai, nós oramos assim, ó Deus, em favor dessa família. Só o Senhor pode consolar um coração entristecido, só o Senhor. Por isso, Deus, nós confiamos e cremos no Senhor. Também colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada irmão que está nos acompanhando nessa manhã, e pedimos, ó Deus, Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria vinda dos altos céus, para podermos discorrer sobre a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós falamos na semana passada, a respeito dessa carta de Paulo à igreja de Filipos. Falamos aqui de como a igreja nasceu, né? Quem foi o autor da carta é Paulo. Quando que ela foi escrita, nós falamos de como que essa igreja era com relação ao sustento, ao ministério de Paulo, ao ministério dos irmãos que trabalhavam ali em prol da obra do Senhor. Falamos de alguns pontos principais da carta, né? Nós começamos a falar, né, dos pontos principais da carta. Eu quero pedir para o pastor já entrar já falando sobre isso, né? Os pontos principais dessa carta, o que de mais importante essa carta tem para nós hoje, qual a relevância dessa carta para nós nos dias de hoje. Por que essa carta aos Filipenses, escrita há quase 2000 anos atrás, deve ser estudada? Por que essa carta deve ser considerada? Por que essa carta deve ser lida e relida? Ela tem muita coisa preciosa, claro, nós sabemos disso, mas eu queria que o pastor Marcos fizesse para nós um breve resumo daquilo que foi falado e a importância dessa carta, e aí nós entramos então naqueles assuntos que faltou a gente falar na semana passada. Amém. Então,
Bom dia a todos. Paz do Senhor. E o breve resumo, nós vimos na semana passada uma carta de Filipenses aos irmãos de Filipos, que era uma cidade que ela foi conquistada pelos romanos. Falamos da característica da população daquele local, que abrigava pessoas de poder aquisitivo grande, eram aposentados, que Roma, quando o Império Romano expandiu, ele conquista toda a região, e a cidade de Filipos é uma delas. A partir daí existe a expansão, é uma cidade atraente, e a população, basicamente, ela é formada de cidadãos gregos, judeus e romanos. E nestes tempos de Paulo, muito mais de romanos, que eram pessoas aposentadas do império. Assim como aconteceu em Corinto, acontecia em Filipos, acontecia em outras cidades também, que eles ganhavam casa, ganhavam benefícios, ganhavam isenções tributárias, dependendo da função que ocupava, a partir da aposentadoria. Então começou a se formar essa população de Filipos, já agora, nestes dias de Paulo, heterogênea, né? Então, vimos que ela tinha sua relevância nesse aspecto. Vimos que a evangelização de Filipos, ela parte de Atos 16, quando Paulo, na segunda viagem missionária, passou por lá, e ele encontra com aquela vendedora ambulante, a Lídia, que era da cidade de Tiatira, que estava morando agora recentemente também em Filipos, porque quando a cidade, é um adendo que nós não fizemos da vez anterior, né? Quando uma cidade começa a expandir, começa a atrair todo tipo de pessoas, inclusive vendedor ambulante, né? De todos os lugares. Então, ela recebe alguns vendedores ambulantes, a população fica grande, as praças se enchem de pessoas, a atração, né? Nós estamos falando de uma época sem tecnologia nenhuma, então as pessoas têm atração ir à praça. A praça é basicamente o ponto de encontro, é o point, né? Então ali tem namoro, ali tem casamento, ali tem comércio, ali tem publicações. A gente vê isso ainda em cidades pequenas, né? Às vezes a gente viajando por aí, nas cidades pequenas, no final de semana você passa, tá os jovens, as pessoas conversando, os idosos ali jogando, às vezes um baralhinho, mas sempre estão ali. Então a praça se torna um local de movimento, ponto de encontro, de troca de interações, né, entre as pessoas. E Jesus fala da praça também num dos evangelhos, dizendo que um senhor saiu a assalariar trabalhadores e encontrou um grupo na praça e pergunta para ele: por que vocês estão aqui ociosos e tal? Então, quem não tinha para fazer nada na vida ia para a praça para saber o que estava acontecendo na cidade. Então, isso atraiu aos vendedores uma vendedora chamada Lídia, que vendia púrpura, né? Veio de Tiatira, na época um pouco menor do que Filipos. A cidade de Filipos apresentava assim, um potencial econômico muito maior, então as pessoas começam a se agregar. E aí tem uma menina que também está na praça, que é uma jovem aí adivinhadora, parecido com a cigana, né? E essa jovem começa a obter lucro e tal, e Paulo e Silas passam na praça, que a praça também era o local de evangelização. Eles iam lá e pregavam, né? Na praça também tinha ali um representante do judiciário, porque onde tem gente tem problema, então tem que ter justiça. Então estava próximo, e Paulo e Silas, eles passam ali, e a menina sai atrás de Paulo e Silas falando: esse aqui é Paulo, o servo do Deus Altíssimo e tal. E Paulo identifica que aquela jovenzinha tinha um espírito de adivinhação,
e tira o espírito, ele ora por ela, né? Repreende, na verdade, e o espírito sai dela, e ela perdeu esse atributo de adivinha, né? Que era provinda de espíritos malignos, né? Para você que gosta de consultar esses lugares, né? Espírito maligno que estão nesses lugares e que identificam também situações, né? Tem gente que gosta de consultar ciganos, né? Cartomancia e tal, né? Então, espíritos malignos podem sobrevoar, digamos assim, essas repartições aqui na Terra, e também tem poderes para identificar situações e, às vezes, até dar alguma direção. Porém, essa direção ela provém de Satanás, que é o líder deles. E a jovem é liberta, e, em função disso, são presos, porque são denunciados, os senhores ali perderam dinheiro com isso, deu problema, e eles são presos. E aí, meia-noite tem um evento na prisão, que tem um terremoto e tal, e o carcereiro pensou que o pessoal tinha fugido, e aí Paulo disse que não, né? Eles cantavam, né? No horário tinham apanhado e estava cantando. A gente falou um pouco do sofrimento. Justificamos porque que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, que é em função daquilo que ele estava passando, que é uma expressão que os cristãos gostam de usar, né? Eu tudo posso naquele... Não, Paulo diz isso, ele pode isso, naquele momento que ele viveu aquilo. Talvez, se você viver algo semelhante, você pode extrair o versículo para uma utilização. Eu sempre digo assim: quer poder tudo? Apanhe como Paulo, leva uma surra e tal, cante, aí pega o versículo, escreva no retrovisor, no vidro traseiro do seu carro e coloca lá: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque isso vem depois de uma surra, né? Às vezes você fica sem receber uma conta para pagar, você já fica murmurando. Paulo estava cantando, né? Então, tem muitos versículos que cristãos usam devidamente inadequados, porque são situações específicas aqui. Eu vi essa semana uma frase que eu achei interessante. Quer os benefícios, assuma as responsabilidades, né? Isso, exatamente. Então, falamos disso, falamos também dessa formação. A Lídia é evangelizada primeiro, depois eles vão para a praça, são presos, depois o episódio do carcereiro, ele evangeliza o carcereiro e fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e realmente a família do carcereiro se converteu. E falamos que depois de tudo isso, alguns anos se passam, e aproximadamente 10 anos depois, existe uma pessoa lá chamada Epafrodito, que trazia as informações, era um homem muito usado na igreja lá, local. 10 anos depois ele vai escrever a carta aos Filipenses. Agora, depois de um tempo transcorrido, essa igreja, ela cresceu forte, estruturada, pessoas com experiência. Eu sempre digo, igreja forte são as igrejas onde as pessoas, os membros, têm experiências grandiosas com Deus, experiências transformadoras. Quando não tem, fica muito no lenga-lenga, muito no movimento, né? Superficial, qualquer coisa, a pessoa desaparece da igreja, a igreja ela tende a se enfraquecer, quando não existe uma experiência profunda. O caso de Filipenses é um caso exclusivo de uma igreja onde as pessoas, o núcleo da formação dessa igreja foram pessoas sofridas, que vieram de experiências traumáticas, onde Deus realizou, por exemplo, a questão do carcereiro. Ele seria morto com toda a família dele, gente que não tinha nada a ver com isso. Então, aquilo foi um milagre. Quando pessoas que são frutos de milagres se encontram, estabelecem um plano de vida espiritual, se firmam no Senhor, é muito difícil o inimigo adentrar, quebrar, escandalizar. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil porque aquilo que mantém as pessoas presas a Cristo é muito forte. Não é um elo de amizade, né? Que a gente vê, as pessoas vão muito para a igreja, amigo do fulano, do ciclano e tal, forma aqueles grupinhos e vão para a igreja. Às vezes acaba até enchendo a igreja, famílias grandes. Só que na mesma velocidade que vão, saem. Porque não existe firmeza espiritual. O caso de Filipenses é um caso totalmente diferente. Você vê o sofrimento,
você vê uma senhora que já era cristã, que é o caso de Lídia e toda a sua família, que cria, que esperava a pregação de um Deus que ela tinha já ouvido falar. Você vê a experiência do menino aqui, do carcereiro, que sofreu junto, que ia morrer, de fato, não morreu. Então você começa a ver o núcleo da igreja, assim, a formação principal da igreja são pessoas de extrema experiência. E é uma igreja assim, ela tende a crescer. E ela tende a formar pessoas assim. Então, quando você verifica, constata um grupo assim bem estruturado, espiritualmente, não é teologicamente. Porque eu conheço muitos núcleos cristãos evangélicos estruturados teologicamente, mas não tem a experiência extrasensorial, a experiência mística. Porque o que nos atrai a Deus é a experiência mística, não é a experiência teológica. A experiência teológica ela é um passo posterior à experiência mística. Por isso, muitos estudantes, às vezes, eles saem do caminho porque elas se complementam, né, elas se complementam, porque lhes faltou uma experiência mística. Sem a experiência mística, a experiência teológica ela é simplesmente uma ferramenta quase que descartável. Mas quando há a experiência mística de transformação, porque nós sabemos que a salvação procede da graça, pela graça é salvo, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Se não tem essa experiência externa, estudar teologia pode ser perca de tempo, entende? Agora, quando há essa experiência externa, divina, espiritual, fora disso, a teologia uma benção. É uma maravilha. É uma maravilha, porque elas, como você disse, elas se complementam, fazem sentido, horizontes, né? Fazem sentido, explicam as coisas, você consegue balizar melhor a sua fé, estruturar melhor a sua fé, o seu caminho, você consegue andar com uma maior segurança. Então nós falamos desse resumo dessa igreja que nasceu aí com sofrimento, e aí nós faltou entrar agora nos aspectos dos capítulos e versículos, algumas coisas que nós fizemos como anotação. Como estão estruturados os capítulos, isso. Né? Isso. Essa é a nossa próxima pergunta aí. Tem perguntas aí? Eu estou olhando aqui, a irmã Gissônia diz, olha, nós somos frutos de milagre. Amém. Sempre. 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 Se a pessoa não tiver essa compreensão que ela é fruto de um milagre, o milagre é uma operação externa para dentro de nós, qualquer outra coisa que eu faça na igreja, ou que eu faça na faculdade, ou qualquer outro meio de envolvimento cristão teológico, não tem muito sentido. Fica muito vago, entende? Agora, quando existe essa bênção de você entender, Deus te chamou. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você faz parte dessa igreja? Você não caiu de gaiato? Ou você está aprendendo isto? Ou você tem, né? As coisas fazem sentido. Agora, quando não há experiência mística, você vê às vezes pessoas que elas têm um caminhar manco. Uma hora também, hora tão mal, hora também, hora tão mal, hora também. E a vida toda cristã, você percebe que não há uma estabilidade espiritual. E isto é decorrente de uma experiência mística. Então, mística que eu estou dizendo aqui no sentido espiritual. Porque a experiência com Deus, a experiência mística com Deus é espiritual. Deus é espírito. Deus é místico. As coisas de Deus, tudo que a gente fala são coisas de Deus, mas as coisas místicas de Deus são mistérios. São mistérios. E aí, isso envolve a busca, a dedicação de cada um para se envolver nessas experiências. Porque senão, tudo que a gente vier a fazer, a nossa instrumentalidade ela fica meio sem sentido. Você começa a observar pessoas, você começa a observar erros, você começa a observar falhas, você começa a observar a atitude pecadora das pessoas dentro da igreja. Basear sua fé nas pessoas, e se as pessoas caem, você cai junto. Isso, aí, a pessoa saiu da igreja, também vou sair. A pessoa foi para o mundo, então também vou. Fulano, não sei o quê. Então fica fácil. Fulano pecou, então agora fulano pecou, então agora eu também não... me abalou muito. Então a gente ouve muito falar, me abalou muito. A
a minha, eu já me entristeci. Claro, Com muitas pessoas. É natural. Com muitas pessoas, com muitos líderes, mas a minha fé não foi abalada. Nunca, pelo contrário, porque eu sabia, em todo instante, que eu tive meus momentos de entristecimento com pessoas, com igreja, com liderança, e tive, não foram poucos, você sabe disso. A minha fé nunca foi abalada, ela sempre aumentou, porque quando eu olhava para essas pessoas que erraram, e erraram feio, né? Acusaram feio, quando eu olhava para o Deus que me salvou, era tudo muito maior. Muito maior. É o que Paulo isso. fala em Filipenses. Por isso, né? que ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então, porque diante de tantas fatalidades, traumas, decepções, surras, era para ele estar nervoso com o carcereiro, ou sei lá, né? Ele está com pena. Reclamando, então, quando assim, a experiência. Buscando favor de homens. O homem que não tem uma experiência com Deus, ou que teve e banalizou, é uma pessoa perigosa para você seguir, para você acompanhar. Porque se torna uma pessoa que você não sabe o que vai sair da cabeça. Né? Uma pessoa que não tem o Senhor, é uma pessoa que ela vive por movimentos. Eu vejo muitas pessoas assim. Tem demais. Em tal lugar está tendo um movimento, vamos para lá, e tal. E aí passa a vida toda assim, fluindo de um lugar para o outro e tal, como se ela tivesse que se sentir bem, onde tem pessoas que pensam como ela, e não estar num ambiente onde as pessoas pensam como Deus pensa, ou procuram, pelo menos, fazer isso. Buscar isso. Né? Então é nesse aspecto que a gente vai fazer É agora. interessante o senhor falando isso, pastor. Eu estava aqui refletindo durante a sua fala. Aquela pessoa que ela tem uma experiência com Deus, ela busca vivenciar isso no dia a dia, né? Ela busca estar, ela busca se envolver, ela busca aprender, ela busca... E eu estava aqui pensando na irmã Gissônia, né? Uma irmã que está lá em Mato Grosso há muito tempo, eu particularmente nem conheço, mas é muito raro. Eu não me lembro, mas é muito raro algumas vezes que a gente começou uma escola dominical ou qualquer um culto que ela não esteja presente. Quando pessoas que tá aqui do lado, às vezes não vêm. Então, assim, são pessoas que buscam o reino o tempo todo. Alimentam isso o tempo todo. Paulo fala isso em Filipenses, né? Buscar viver como Cristo viveu. Essa fala deixa isso também muito claro, né? Muito bem. Vamos lá, então. Então, nós vamos falar um pouquinho, pastor? Como é que os capítulos de Filipenses estão estruturados? Os 4 capítulos de Filipenses estão estruturados. A anotação que eu fiz aqui, quando a gente estuda a palavra, a gente não fica pegando versículos, por exemplo, para pregar, né? Exatamente. Nós estamos indo numa sequência dentro de Filipenses. O livro, estudando o livro como um todo. Estudando o livro, aquilo que foi lá, os acontecimentos, as partes importantes e tal. Quando você vai trazer uma mensagem, um estudo, daí a diferença, você pode fazer extrações pensar versículos, desses versículos. Não é o que nós vamos fazer hoje, né? Então a gente vai por partes. Então, os destaques são, capítulo 1, versículo 1, onde diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos, diáconos e filipos. Então, o que é isso? Em primeiro lugar, Paulo e Timóteo. Então, aqui estão as pessoas que estão saudando, né? Então, aqueles Paulo, que estavam com ele lá, né? Paulo e Timóteo estão juntos aqui no ato da escritura da carta, né? O versículo 1, o versículo 2 diz assim, aqui é a saudação. A graça e paz a vós outros da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele diz, a graça e a paz, né? A paz é shalom. Paz, shalom. Shalom é um cumprimento aos judeus. A graça é grego. É um cumprimento àqueles que estão na igreja que são descendentes de gregos. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Graça e paz, paz do Senhor e tal. Graça e paz atende os dois núcleos, tanto os judeus, o shalom, que é a paz, quanto a graça, que é grego, para os gregos que estão convertidos, né?
Então, o senhor sabe que outro dia me perguntaram isso, né? Ah, é? Perguntaram. Uma pessoa da igreja falou, por que nós, batistas, cumprimentamos as pessoas com a paz? E algumas igrejas, aí, como você está me cumprimentando, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aí eu expliquei isso para ela. uhum. É interessante, às vezes as pessoas estão na igreja, e é uma pessoa assim, de anos da igreja. Mas isso não significa nada, se a mente não, né? Aí tem que entrar no conhecimento. Então, a graça e paz são dois cumprimentos. Por que graça e paz? Porque senão a graça seja convosco, a paz seja convosco. Graça para atender um grupo, paz para atender o outro. Os dois grupos entenderiam o teor aqui, já saberiam que eles estão sendo cumprimentados. Então, o cumprimento vai de acordo com o grupo, né? Exatamente. O capítulo 1, versículo 5, que eu também anotei como importante, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, uma igreja que se envolveu em todos os aspectos, inclusive financeiro, né? Em sustentar. Aqui é a igreja que coopera. Coopera. A igreja que ela está pronta para ajudar. É uma igreja que ela não tem medo de abençoar aquele que se dedica à causa do Evangelho. Uma igreja que compreendeu o reino. Porque assim, ela está tirando dinheiro do bolso para evangelizar povos que eles nem conhecem. Não é? É uma igreja que entendeu o reino, né, pastor? Exatamente. E que tem condições, porque você vê só, em razão da vossa cooperação, ele está falando, ele segue um roteiro, dizendo, olha, eu estou agradecendo a vocês, porque vocês realmente cooperaram bastante, vocês, com a causa do Evangelho. Inclusive ele fala, não só uma vez, né? Isso, desde o primeiro dia. Qual que é o primeiro dia? Desde que ele começou. Desde Lídia. Ele diz até agora, 10 anos depois. Então, uma igreja que ela não parou de contribuir, ela é contribuinte. Contou a causa do Evangelho, é para o Evangelho, ela está lá, está firme, está presente. Tá? Glória a Deus. O versículo 6 diz assim, aí ele continua, e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele denota para nós aqui que o início de uma obra, ele não inicia e termina, é um processo. Demonstrando que a salvação ela é um processo na vida de cada um. E ele tem certeza que isso vai até o final. Quando termina esse processo da gente tentar se livrar do pecado, da escravidão do pecado, ou da pecaminosidade do mundo como vive, é um processo. Hoje você tem que dizer não às coisas, pelo reino, né? E essa compreensão só vem se houver uma experiência mística. Eu acho que a experiência intelectual ela não é suficiente para que uma pessoa abandone o pecado e viva na palavra. Ela precisa buscar isso, não deve ficar desanimada ou desesperada por não ter vivido isto ainda, mas deve ser um caminho a ser percorrido, ser buscado, porque aquele que busca recebe, né? Pede, que bate, abrir-se-lhe-á. Então, é uma experiência assim que ela é contínua. A salvação é um processo, não é um ato. O versículo 9 diz assim, e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Nós, só lembrando que nós estamos usando, eu e o pastor, nós estamos usando uma versão da King James. De repente, você que está em casa aí o pastor trouxe uma outra versão aqui também, com as duas. De repente, você que está em casa tem uma outra versão e alguma palavrinha pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido do contexto é o mesmo. Esse versículo 9 aqui, ele diz assim, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo conhecimento. É a mesma coisa. Caridade e amor, elas são, como é um termo antigo, né, no Brasil, aí a língua portuguesa, né, chamado português arcaico, muitas palavras tiveram que ser reformuladas para os dias atuais para que houvesse compreensão. Então, caridade deixou de ser caridade, isso foi até os anos 60, caridade e tal, porque faz parte da língua portuguesa, lá naqueles acordos entre Brasil e Portugal sobre língua. Hoje é amor. Né? Então, é mais fácil falar do amor. Né?
Coríntios 13, por exemplo, ele fala muito da caridade. Da caridade. Mas não é. É o amor. capítulo do amor, né? É amor. 1 Coríntios 13. Então, o versículo 9 fala de uma igreja que ela é muito amorosa. Ela tem esse fundamento dentro dela, que naquilo que é amor, recepção, na absorção, na aplicação do amor, ela está pronta para realizar. É uma igreja de muito amor, uma igreja que não recebeu tantos elogios em vão. Ela fez por merecer estes elogios. Versículos 12 e 13 diz assim, aqui fala do sofrimento. O sofrer e o avanço do Evangelho. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, a pessoa, quando ela se lança no Evangelho, ela tem que saber que tem aquilo que você falou. O que é responsabilidades? Vamos pegar o termo do Homem-Aranha? Grandes poderes requer grandes responsabilidades. Seria mais ou menos isso que o Stan Lee teve em mente, porque o Stan Lee também tinha uma tendência judaica. Desejo, portanto, irmãos, que saibais, porque Stan Lee conviveu com muitos judeus, né? Então, ele acabou tendo essa formação. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Bom, aqui... Ou seja, o cara está preso, mas está testemunhando do Evangelho. Né? Isso. A vida dele está pregando. Eu vejo, assim, aqui um comentário meu, né? Não é um comentário teológico, é a questão daquilo que a gente vê. Muitas pessoas dizem assim, não, eles cometem, líderes, né? A liderança, muitas lideranças desviam recursos, praticam alguns atos imorais, acabam indo presos e usam Filipenses. Olha aqui, Paulo também foi preso, está aqui, ó, evidente, né, que de tal maneira fica evidente, toda a guarda do palácio, por todos aqueles demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Agora fala, não, Paulo foi preso aqui, ó. Agora não. A Bíblia é complicado, porque as pessoas interpretam do jeito que querem, né? Mas ele está preso aqui, ele falando assim, foi por causa de Cristo. De Cristo. Não foi porque tirou dízimo de uma igreja, não foi porque roubou uma igreja, não foi porque desviou algum tipo de recurso, algum recurso público, não foi porque pecou contra alguém, ou com um adultério e tal. Não, foi por causa de Cristo. Eu estava lá pregando o Evangelho, é isso que ele está dizendo. É isso mesmo. O diabo saiu da menina e eu fui para a cadeia. Não é por um pecado, né, sexual, um pecado econômico, um desvio de conduta, não. Por causa de Cristo. Ninguém pode falar nisso. Aqui. E aí esse pessoal, os bandoleiros do Evangelho e as falsas lideranças cristãs que trazem um mal ao Evangelho, estão na mídia, ditando a regra aí do que é Evangelho no Brasil, usam esses subterfúgio, né, para justificar os seus erros. E ele diz aqui, está na prisão, e esse fato dele estar lá, tudo corroborou para que o Evangelho fosse pregado. Ele foi preso por causa do Evangelho. Na cadeia, por causa do Evangelho, o carcereiro e a família é evangelizada. Ele está preso em Roma agora, ele está com a guarda pretoriana, que está recebendo o Evangelho. Exatamente. E muitos pretorianos, muitos guardas, foram evangelizados. Então não é aqui porque roubou, não é aqui porque desviou o dinheiro, porque pegou recurso público, utilizou para benefício próprio, porque comprou fazenda, não é porque pegou dízimo e foi investir no exterior, comprar barco, comprar apartamentos, terras, né? Como muitos líderes que estão por aí estão fazendo isso. Não. Ele falou assim, não, eu estou preso por causa do Evangelho. Então, se você vê um líder preso porque ele está evangelizando, é uma coisa. Está com Paulo. Se você vê um líder preso porque roubou dízimo, porque desviou, porque enganou o povo, e dizer que está preso por causa de Cristo, Senhor,
Mentira. Ele está preso lá porque tem que estar preso. Então, isso é importante. O versículo 21 é a experiência que viveu de vida e morte quando foi para a prisão com Silas, porque ele achou que ele ia morrer. Como achava que ali ia morrer, tudo que veio após isto, todos esses acontecimentos depois da prisão, ele achou, é lucro, isso aqui é lucro. Tá? Então é o versículo 21. Famoso versículo 21, que é as bênçãos de viver com Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Ele achou que ele ia morrer na prisão. Quando aconteceu tudo aquilo com ele, Deus provocou o terremoto. Deus provocou o terremoto. Então, a partir daí, ele diz assim, não, eu já era para estar morto. Então, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Porque era para estar morto lá na prisão. E tudo que vier a acontecer agora, daqui em diante, até o fim da minha vida, eu já estou no lucro, porque a minha morte foi lá. Então, às vezes, a gente também percebe muitos erros, dizer a utilização indevida de determinados versículos bíblicos. Isso aqui, ele pode falar isso aqui. Ele passou por um naufrágio, que foi o primeiro. Né? O segundo, pela cadeia. Lá em Damasco, em Atos, né, quando ele dessem ele pelo cesto, que o pessoal queria... E por ser ele um cidadão romano, por ser Paulo que ele era, o risco dele morrer realmente era grande. Né? Então grande. Ele diz isso aqui, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está se considerando que dali em diante, qualquer dia que Deus der a mais a ele está no lucro. Está no lucro. Né? O versículo... Depois, um pouco mais para frente, ele vai falar isso, né? Eu estou pronto para morrer, mas eu posso continuar vivendo. Sim. Está tudo certo. O versículo 23, que é o último que a gente vai abordar desse capítulo aqui, que deu para a gente fazer um apanhado, diz assim, sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, é isso que você ia falar, né? Isso. E o que é infinitamente melhor. Então, estou lembrando de um pastor agora que ele usa bastante a palavra então. Então. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Ele tá sendo atraído, né, em duas vertentes. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente, né, melhor. Que aí ele justifica que entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Então eu estou pronto para as duas coisas. Voltando no versículo no 23, no 21, melhor dizendo, quando ele diz, tanto faz, eu estou no lucro. Se eu ficar mais um pouco aqui, vocês vão ganhar. Se eu não ficar... Ganho eu. Então, se eu for, eu estou ganhando. Então, ele demonstra para nós aquele tipo de pessoa que ele já dispensou o mundo. Isso aí, o mundo é desprezível, já não tem sentido. Mas é típico de quem teve uma experiência real com Deus, né? E Paulo teve, né? Não há nenhuma dúvida que no caminho de Damasco, Paulo tem uma experiência transformadora e ele deixa isso sempre muito claro. Todas as cartas dele, né? Todas as cartas ele deixa muito claro. Eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu morri lá, Paulo morreu lá. Paulo é o tipo do cristão que não negocia a sua fé nem a sua experiência. Exatamente. Não coloque no balcão negociar a sua fé. Vamos usar um exemplo para os dias atuais de cristãos. Por um carro, por uma casa, por um apartamento, por uma viagem, por um relacionamento. Ele dispensou essas coisas. É exemplo para nós? Ele dispensou, não quis viver isso. É decisão dele. Ele teve essa... Foi muito avassaladora, né? A experiência dele foi muito avassaladora. E ele... Tanto que ele não fala nem de casamento mais. Eu já tenho seus aproximadamente 30 e poucos anos. Né? Existe muita conjectura nesse sentido da vida sentimental de Paulo, que hoje que talvez é o que mais assim, atinge, né, o cristão, né, que é a questão sentimental. E tanto para casados quanto para solteiros, para né? todos, viúvos, né?
isso, a questão sentimental, ela abala muito, porque são estímulos de formação genética, né? Que Deus fez assim, o homem assim, a mulher assim, com estímulos, com hormônios, né? De atração de um pelo outro. E ele coloca isso aqui também como lixo. E aí muitos dizem que ele talvez tivesse já passado por um casamento e que fosse viúvo. Outros dizem que... São todas especulações, são conjecturas, assim, Exato. que ele dá muitos conselhos para que não... para que a pessoa valorize em primeiro lugar o reino. Então, isso fica muito claro para ele. Mas é possível que sim, ele tenha perdido a esposa, tenha esses comentários, eles são muito fortes nesse sentido, de que Paulo já era viúvo nessa época, então ele também, por isso mesmo, ele já ele percebeu que ele viveu um período de vida casado sem ter o Senhor. E talvez ele não tenha tido não foi gratificante isso para ele, talvez foi frustrante, né? Então existe e o crente passa por isso, o cristão passa por isso também. Todo ser humano. Esses momentos de fragilidade emocional, às vezes de um relacionamento, ou a esposa não está bem emocionalmente no relacionamento, no casamento, o marido não está bem. E às vezes esses sentimentos vêm quando você está num relacionamento frágil, enfraquecido, e você vê uma outra pessoa, você se sente atraído, você se sente tocado e tal. Isso vai muito do aspecto estrutural de cada um. E isso ele procura dosar, dizendo, olha, ninguém vai se arrepender, você não vai se arrepender se priorizar primeiro o Senhor. Porque, num dado momento da vida, Deus vai te mandar a pessoa que vai te amar, que vai cuidar de você. Não barganhe isso. Não troque isso fazendo más escolhas. A gente compreende muito a hermenêutica da fala dele para Filipenses, é para ter paciência. Em amor você vai vencer isso, espera no Senhor, vai vir uma porta, ela vai se abrir, no momento certo, a pessoa vai aparecer, ou o carro. Às vezes a pessoa troca a bênção por um carro, por uma casa, né? Às vezes por um envolvimento menor que implica em experiências amargas, traumáticas, que não compensa. Espera. Ele fala muito disso. Da vida toda. Ele fala, não, espera que você não vai se arrepender. Aí no capítulo 2, que vai falar da humildade e o fraterno amor cristão, vamos direto ao versículo 12, né? Que é talvez interessante abordar. Não dá para abordar tudo, porque precisaria de alguns meses para estudar todo o contexto de Filipenses. Tem muito comentário, né? Eusébio de Cesaré faz muito comentário sobre as cartas de Paulo. Eu teria que fazer um seminário, de fato, gigantesco, só sobre as cartas prisionais, né? São algumas cartas prisionais, esta é uma delas. O versículo 12, ele fala para a gente, porque que é importante, que é a característica da igreja. O versículo 12 do capítulo 2 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor de Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então ele diz assim, olha, vocês são obedientes. Vocês não são a igreja que o pastor sobe para pregar e o sujeito fica no banco ali, é para mim, é para você e tal, né? Questionando a mensagem, né? É uma característica da igreja de Filipos. Ela não tem esse problema de achar que a mensagem é pré-direcionada segundo a necessidade de alguém ou a falha de alguém. Não, ele está dizendo aqui, vocês são uma igreja que sempre obedeceu. E isso traz uma saúde muito, muito boa para a igreja, quando existe essa obediência ao líder. A obediência ao líder faz com que a igreja cresça, né? Quando não existe essas coisinhas de seres humanos, né? Cheios de pecados e pensamentos, às vezes a gente leva a rejeitar determinadas coisas, achando que o pregador sabe da minha vida.
O pregador, às vezes, ele não tem nem ciência. Ele conhece você, mas não conhece o que está dentro de você. E, às vezes, a gente vê que a igreja perde muito quando ela parte nesses princípios, né, de desobediência, porque daí a palavra ela não entra. O versículo 3, ainda do capítulo 2, ele diz assim: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso aqui é uma igreja humilde. Humilde. Ninguém está concorrendo com ninguém. Exatamente. Aqui está todo mundo pelo mesmo objetivo. A gente quer ser salvo. O versículo 4 enaltece mais esse pensamento, diz assim: cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. A igreja precisa entender que ela é servidora. Exatamente. Ela não é. É um corpo, né? Ela é um organismo vivo, né? Onde corpo. Tem membros, né? Está lá em Coríntios, né? Fala do corpo, capítulo 12. Os membros dependem uns dos outros. A mão depende do pé, o olho depende do dedo, o dedo depende do olho, enfim. O corpo, o organismo vivo, ele está em sincronia, participando de uma movimentação. E diz assim: não zele cada um para o seu próprio interesse, se preocupe com o outro. Né? Se preocupe com o outro, esteja à disposição do outro, esteja pronto para dar. Né? A igreja é isso. A pessoa liga para você, te pede uma oração, uma opinião, não vire as costas. E às vezes até só para uma conversa mesmo, né? Porque as pessoas hoje, apesar de ter... As pessoas são as mesmas, né? Viver cheia em volta, mas às vezes estão sozinhas, né, pessoal? Quantas pessoas a gente conhece que tem milhões de amigos, mas em determinados momentos estão sozinhos, né? Depende de uma conversa, né? E isso aqui é muito interessante. Cada um, ele está falando para a igreja, tá? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Você veja só, você atender uma igreja, diferente de você atender uma cidade. Um líder, um pastor ou um membro de uma igreja, ele não é prefeito. O prefeito, sim, tem que atender toda uma cidade. Aqui está falando para a igreja. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses. Porque cada um tem os seus próprios interesses. Mas quando você está dentro, você também, quando está dentro de uma comunidade, você tem que estar, o teu olhar, ele não pode ser, não pode ser um olhar para dentro de si. Egoísta. Procura atender o irmãozinho, procura atender a irmãzinha. De repente aquele jovem está triste, tem uma necessidade. Procura ampliar o teu horizonte visual. Não buscando assim só você, alimentar-se de você mesmo. Isso aqui é uma lição que está no capítulo... Ele vai falar ali depois: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Amor a todos, né? Mas é isso que eu ia dizer, no capítulo 13 de João, quando o Jesus reúne o colégio apostólico e começa a ensinar, que é o chamado, que ele traz aquela bacia e começa a lavar os pés. É tudo isso aqui. Ele falando assim: olha, vocês não entenderam por que eu fiz isso? Porque eu lavei os pés de vocês. Pedro até resistiu: não, você não vai me lavar e tal. Se eu não lavar, deixa. Tem parte comigo. Pedro era meio assim, né? Meio não me toque, não me rele, né? Meio um judeu, né? Esquisitão, né? Pedro sempre foi esquisitão. Então tinha coisas que ele não gostava, né? Seria uma pessoa sistemática, né? Pedro era muito sistemático. Aí foi o primeiro que se levantou: você não vai fazer isso comigo? Eu que tenho que fazer com você e tal. Aí Jesus falou: não, eu tenho que fazer isso com você, senão você não vai ter parte comigo. E o ter parte comigo não era salvação, era ter... ele estava sendo preparado para algo muito grande posterior. Comunhão, né? Ia precisar ter esse relacionamento coletivo. Pedro teria que se aproximar das pessoas. Não podia ser assim, durão, sistemático, fechado. E aí no final do capítulo 13, isso aqui tem essa conexão com o capítulo 13 de João. Ele diz assim: olha, a lição aqui, depois de lavar os pés, enxugou com a toalha, a lição aqui é muito simples. O que eu fiz por vocês, faça para os outros. Exato. Entendeu? Então, essa igreja aplica corretamente o capítulo 13 de João, quando ele diz assim: cada um não zele apenas pelos seus próprios interesses, mas também pelos dos outros. Sirvam. A igreja que entendeu o que é cristianismo, ela muito mais dá do que recebe. O irmão vem muito mais para a igreja para dar do que receber. Exatamente. Isso é evangelho. Isso é reino. Difícil de ser encontrado dentro das igrejas, de maneira geral. Difícil. Por onde eu andei nesses
quilômetros e anos de caminhadas e de experiência, é difícil encontrar uma igreja que terminou o culto. Eu passei por igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas distantes, igrejas próximas. Abri algumas, Deus me usou como ferramenta de iniciar determinadas igrejas. E a gente via que igrejas que, onde terminou o culto, cada um vaza para sua casa rapidamente e fechou a igreja, é um sinal de que cada um está preocupado consigo mesmo, né? Isso ficou evidente na pandemia, né? Quando as pessoas iam para a igreja, o máximo terminou, vazava. Mas aquilo indica a ter a preocupação, não é só fazer o culto, tem que ter comunhão, mas estar preocupado com a pessoa, estar preocupado com o bom, porque se a pessoa que está do meu lado é membro da minha igreja estiver bem, eu também estou bem. Se ela estiver mal e aquilo não me atingir, eu também estou mal. Está mal, muito mal. Né? Então é isso que ele demonstra. Talvez mais mal que o outro. Mais mal que o outro, porque eu não estou percebendo a necessidade do meu próximo, que está bem próximo. E aí você vai lá para o capítulo 10 de Lucas, quando o bom samaritano, que não era nada próximo daquele homem, foi o que mais fez, porque ele era de Samaria. Os que estavam ali eram de Jericó e Jerusalém, não fizeram absolutamente nada. E o que estava mais distante, que era lá do outro lado, lá de Samaria, foi o que esteve mais próximo daquele homem, porque foi de fato aquele que parou, atendeu a necessidade, mostrando para nós que o princípio da proximidade não é geográfico, mas ele é interior, ele é um princípio humano, de sentimento. Se o meu irmão está do meu lado e eu percebo que tem uma necessidade nele, eu não consigo, aquilo que eu te falei ontem do menino, não vou citar o nome, eu não consigo aquilo não me constrange, não me toca, o problema já não é nem só dele. Se você não se coloca no lugar do outro. Jesus trata isso nos evangelhos, e a gente percebe isso, né? Estudando você percebe. Princípio da íntima compaixão. O bom samaritano foi movido por um princípio de íntima compaixão. Aquela senhora que vai enterrar o filho, a viúva de Naim, e ele movido de íntima compaixão. Então você vê assim essa palavra profunda, esse princípio de íntima compaixão é muito simples também. Embora o ter termo íntima compaixão seja, se colocar no lugar do outro. O problema dele é meu. A dor dele é minha. É minha. A alegria dele é minha. Se ele está alegre, eu quero participar dessa alegria. Isso é evangelho. Se ele está triste, eu quero participar daquela tristeza. Eu sou um corpo. Não tem como separar a tristeza dentro do corpo. Quando você está triste, você não faz nada. Absolutamente nada. Então, ele acaba tomando isso. Essa igreja tinha. Isso é muito lindo, né? Maravilhoso. Versículo maravilhoso. 2,18. 2,18. Alegria compartilhada. Acabamos de falar isso, né? Pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me deste júbilo. Ou seja, tanto na tristeza quanto na alegria. Acabamos de falar, né? Vamos compartilhar isso? Ô irmão, você está feliz? Deus te abençoe, eu quero saber. Porque aquela alegria tem que ser minha. Senão não é corpo. Aí é individualismo, egoísmo. E individualismo e egoísmo não fazem parte do Evangelho. O Evangelho ele leva sempre, o Evangelho, não a experiência de salvação. O Evangelho sempre ele é visto do ponto de vista de Deus, do aspecto coletivo. Porque viver o Evangelho. A salvação, ela é um movimento individual. Mas a vivência do Evangelho, que é pós-ato salvítico, coletivo. Ele é vista no aspecto coletivo. Aí o versículo do 25 a 30, um é dedicatória. Eu não sei se a gente consegue ler tudo, por causa do tempo. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão. Nós até comentamos na primeira aula, né? Nós falamos auxiliador, companheiro de lutas, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. De fato, esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido pela tristeza
por tristeza sobre tristeza. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Amor. Você percebeu isso aqui? Por quê? Honrar não é para honrar o Epafrodito, era para honrar todas pessoas como Epafrodito, que tivessem o mesmo comportamento. Tá? E o que esse homem está fazendo? Só concluindo, porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, mais uma vez, né? Arriscando a própria vida para suprir e cooperação que vós não pudestes me conceder. Ou seja, quando vocês não puderam fazer alguma coisa, esse irmão aqui sofreu para fazer. Saiu de Filipe com suprimentos, foi a Roma, esteve lá por algum tempo, ficou doente lá, quase morreu. Aí, por misericórdia de Deus, Paulo vai enviar de volta. Ele ficou muito preocupado com esse irmão, ele falou, se esse irmão morrer aqui comigo, meu Deus, esse irmão é muito importante para a igreja. E eu fui criado dentro de um contexto cristão, que você não pode enaltecer o homem. Isso aqui é uma prova totalmente contrária daquilo que me foi ensinado. Totalmente contrário. Algumas pessoas têm que ser honradas. Então, por exemplo, então podemos destruir esse argumento com Hebreus 11. Pela fé fulano fez isso. Pela fé fulano fez isso. Ele vai pela fé. Então, ele está, inclusive, Hebreus 11 é chamada a galeria dos heróis da fé. É enaltecimento. Pessoas que têm qualidades, aqui nós estamos falando de uma igreja de Filipos, de 2000 anos atrás, pessoas que têm qualidade dentro de uma igreja têm que ser enaltecidas sim. O homem que está ali não é só um homem, é uma ferramenta. E isso leva tempo, muito tempo, para o cristão entender isso. E ele diz assim, homens como Epafrodito, que abandonam tudo, assim como eu, ele se equiparou. Se esse homem morre aqui comigo e vocês não o veem mais, vai ser uma tristeza, eu iria sofrer duplamente, duas vezes. Por mim e por vocês. E não, eu falei assim, não. E homens com no 29 diz assim, recebei-o, portanto, no Senhor, com alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Se tiver mais alguém aí que tem essa disposição que Epafrodito tem, vocês têm que honrar sim. Vocês têm que enaltecer sim. Vocês têm que valorizar sim. Porque quando essa qualidade de pessoas não estão dentro da igreja, fica um buraco. Isso o ensino que eu recebi no passado. A gente não pode olhar para o homem, não. Tem que olhar assim. Tem que olhar para o homem em todos os seus aspectos. Você não pode basear sua fé no homem. Não, basear a fé é outra coisa. É outra história. Mas são modelos. Mas honrar sempre, é modelos de pessoas é. que tem dentro da igreja, que se ela for um péssimo exemplo, você tem que olhar e observar, olha, aquilo ali, ele não deve ser honrado por isso, por isso, por isso e tal, e você guarda para você. Agora, aquele ali tem que ser honrado por isso, por isso e por isso, entendeu? Então é nesse aspecto. Para a gente ir caminhando, né? No capítulo 3, são 4 versículos, são 4 capítulos, né? O capítulo 3, o versículo 2 diz assim: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui ele está falando dos judaizantes que tinham em todas as igrejas da Ásia. E era necessário, né? Porque o cristianismo foi pregado para judeus. Então era comum, normal, ter pessoas que vieram do judaísmo e ainda ter a mente judaica dentro da igreja cristã. É o processo que o senhor falou. Você vem com conhecimento, você vem com todo o conhecimento, com todo aquele aparato judaico, e agora você está vivendo em Cristo, que não há necessidade de muitas coisas. Então, toma cuidado com esse pessoal aí, que às vezes eles pegam aquela prática antiga e querem inserir dentro desse novo contexto. Isso não é bom para a igreja. Vão atrasar vocês,
vocês vão ficar rodando. E cuidado também com os cães. E aqui a expressão não é cachorrinho. Não é o animalzinho, o cãozinho. Que eu cheguei, agora eu estava chegando ali, aqui na igreja, e tinha uma senhora com dois branquinhos ali. A Sirlene estava na porta, né? Bonitinhos os dois ali e tal, e ela está tirando foto aqui na frente da igreja. Ela gostou dos cães e da igreja, né? Tomara que ela venha para a igreja para assistir um culto também, né? Traga os seus cães também. Exato. Mas os cães aqui de Filipenses outra história. São outros cães. O que é o cão? Naquele momento, o Israel, o judeu, o aspecto histórico-cultural, eles não tinham o cachorro como se fosse um animal dentro do judaísmo. Estamos falando de 2000 anos atrás, dentro do judaísmo, como é que eles viam os cachorros, né, os cães. Se você se reporta lá em Reis, quando Elias profere um juízo contra Acabe e Jezabel, ele diz assim, olha, o seu sangue será lambido pelos cães. Ele está usando uma expressão de ser lambido pelos cães, quer dizer, os animais mais ignorados da terra, sem valor nenhum, vai lamber o teu sangue, que é vida. Então, era juízo, os cães eram desprezados, né? Então, não tinha essa importância que hoje os cães têm na sociedade mundial. Hoje é visto diferente. É claro que Hollywood ajudou muito com isso, né? E a própria tecnologia. Então, o judeu não tinha muita preocupação com o cachorro e não era muito de ficar criando cachorro. Eles tinham aqueles princípios, regras sanitárias, né? Eles tinham animais que eles nem se aproximavam muito. O cachorro era um deles. Então, a expressão de Paulo aqui não é se referindo a um animalzinho, mas para que as pessoas tomem cuidado com os cães, que eram pessoas nocivas a um ambiente traiçoeiras, né? Cristão. Está falando daquele cachorro que vem por trás, te pega lá no calcanhar, está falando desse cachorro. Né? Pessoas que trazem mal, pessoas que ficam, vamos dizer assim, vamos usar um exemplo nos dias de hoje. Paulo poderia ter dito assim, olha, cuidado com fofoca, os fofoqueiros. É um tipo de cão. Aquele que fica fazendo fofoca, aquele que fica falando mal de irmão, de irmã. Esse é um nocivo para a igreja. Para um ambiente eclesiástico. Confusão, estraga criando comunhão. Confusão, qualquer coisa, quer brigar, quer sair da igreja, se levanta contra um, se levanta contra outro. Então, assim, cuida com os cães, que são as pessoas que fazem mal a um ambiente coletivo. Exato. Então, isso vocês têm que se preocupar sempre. Não é lógico, não era só para Filipenses, né? Tem em todas as igrejas, inclusive nos dias de hoje. Então, tem pessoas que são nocivas da igreja? Tem. É o fofoqueiro, aquele que fala mal, aquele que coloca irmão contra irmão, levanta contenda, não aceita a doutrina, ele fica questionando, tudo ele tem tudo, né? Você já percebeu que o elemento rebeldia hoje impulsionou muito esse movimento dentro de todas as sociedades, né? Não aceito isso, eu não quero aquilo, Inclusive na educação de filhos hoje está tão complicado. É na sociedade, né? Isso tem origem em outras coisas que não era da época, mas ainda está presente. O versículo 8 diz assim, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, meu Senhor, com quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Opa, é forte aqui. Forte demais. É muito forte. Ele considera como esterco, a fim de ganhar tudo isso. Cristo. Ele está falando de tudo isso, de tudo aquilo que ele comentou aqui desde o começo do capítulo 3. Né? Eu considero isso nada. Está perdendo tempo. Está fofocando dentro da igreja, para um ambiente eclesiástico, perdendo tempo. Isso é esterco, é lixo. Então, a gente tem que saber que Cristo, por isso que uma igreja... É maior que tudo isso. E é difícil encontrar uma igreja com características assim, porque são feitas de gente, né? Agora, se a liderança entender isso, ensinar... Se a liderança entender isso e passar a praticar e a ensinar isso, vai chegar no momento que essa igreja, essa comunidade, ela vai alcançar maturidade. E vai entender que isso é tudo esterco. Não gostei do louvor. Poxa, o irmão cantou de pé. O irmão cantou sentado. O irmão ajoelhou para orar. Tomou a ceia em pé. Tomou de joelho. Tomou sentado.
Se ficar preocupado com essas, são chamadas coisas periféricas, deixa o centro e passa a cuidar das periferias. Você não consegue crescer. O Evangelho ele não está preocupado com isso. O irmão, como é que ele ora de pé, ele fecha o olho, ele ora com o olho aberto, ele não sei o quê, ele dá graça e paz, outro dá paz do Senhor e tal. Né? Você fica nessas coisas, não tem igreja que sobreviva a isso. Não existe igreja. A igreja é muito simples, assim, olha, tudo isso é esterco. Essas coisas nocivas são, se o louvor for ruim, a mensagem não foi tão boa, ora pelo pregador. Se o louvor não foi tão bom, ora pelo grupo. Né? Se houve um erro, houve uma falha, lembre-se, somos humanos. Né? Perdoa aquele que vem arrependido. Porque uma coisa é você perdoar a pessoa que não perde perdão, outra coisa é você perdoar aquele que pediu perdão. A pessoa errou, voltou para a igreja, volta envergonhado. A pessoa, quando erra, e ela tenta voltar para a igreja, ela volta com vergonha. Ela volta abatida. Tem muitas pessoas que não voltam para a igreja, elas não voltam para a igreja, não é porque não querem voltar para a igreja. Elas não voltam. Elas não voltam para a igreja pelo olhar do julgamento daqueles que não saíram. Isso é histórico, cultural da igreja romana. Lá atrás, na história da igreja, nós estudamos esse aspecto das pessoas que, nas perseguições, Décio, eu acho que a Aureliano teve umas perseguições muito fortes, foram curtas, mas fortes, matou muita gente e tal, e as pessoas que permaneciam firmes, né? Eu vou falar um pouquinho de apostasia. Acho que dá para a gente falar. Eu não sei quantos irmãos vão ouvir isso, né? Mas os que ouvirem, amém. Então, teve uma época na igreja, que chamou-se a época das grandes perseguições. As grandes perseguições foram curtas, não foram longas. As longas perseguições foram perseguições tranquilas. As curtas mataram muito mais. As curtas mataram muito mais. E numa delas, eu não vou me lembrar agora quem que foi o imperador, a maior parte da igreja, os irmãos apanharam, os irmãos sofreram, foram chibatados, alguns com marcas nas costas. Isso é relato de Eusébio, relatando muitas coisas que, quando a pessoa... Veja só dessa questão da indiferença. Quando a pessoa comete um pecado e volta para a igreja, por que vem? Ela tem um fundo histórico. E eu gosto de história, né? Então, o irmãozinho, lá na perseguição, lá em Roma, ele vinha para a igreja. Aí ele olhava, aqueles que recuaram, serviram o império, se ajoelharam e se inclinaram ao imperador, não vinham mais para a igreja. Tá? Mas o João, o José, a Maria, que vinha para a igreja, sentava no banco, o cidadão vinha, sentava atrás e olhava nas costas da pessoa a marca das chibatadas. Marcas, né? Isso foi um divisor. Quando eles olharam e viam as marcas da chibatada, ferro queimado, queimavam o ferro e marcavam como os marcava cristãos. Animal, né? Como marcava animal. E ele olhava, às vezes, as manchas, aquelas marcas, aquelas cicatrizes. Isso, as pessoas ficavam apavoradas. Nossa, aquilo ali é. Aí a perseguição terminou. Cessou a perseguição. Aí, de repente, as pessoas que tinham se inclinado ao imperador, voltado, que eram vamos dizer assim, os crentes, falando da igreja romana, mas os crentes da igreja romana um pouco mais fracos, começaram a voltar, passou a perseguição, tranquilo, começaram a voltar para a igreja. É aí que está o fundo da questão do voltar para a igreja. Começavam a olhar e viam os irmãos marcados, se assustavam. Os irmãos marcados falavam, peraí, esse cara não está marcado. Ele se dobrou diante dele. Esse cara se dobrou. Porque na perseguição a igreja sumiu. Poucos. De repente começou a encher. Aí esses irmãos marcados... Se some na pandemia, imagina... Se some na pandemia, imagina no chicote, né? Aí esses irmãos marcados, eles falam, pera lá, não é assim. Nós sofremos, carregamos as marcas, estamos aqui, esse pessoal está no bem bom? Não. Criaram um conselho. Então agora quem que vai admitir o retorno desses que não estão marcados? Os que foram marcados. Aí ele falou, então, aí nomearam um grupo, não vou me lembrar o nome agora, mas teve um grupo isso. Pegaram pessoas que passaram por tudo aquilo, trouxeram e fizeram um grupo, agora vocês vão julgar. A pessoa entrou, ô fulano, vem cá, você está voltando? Estou.
qual que é o teu caso? Senta aqui. Então, quem julgava, quem voltava ou não para a igreja, era esse grupo de pessoas marcadas. E ele dizia assim, se eles aprovassem, podia vir. Como é que foi o teu caso? Não, foi assim, assim, assim. Não, meu filho estava comigo e tal. Não, você não vem. O teu filho pode vir. Então, começou a definir dentro da igreja quem tinha direito de voltar para a igreja ou não. Tá, então só para entender um pouquinho essa questão da volta. Então, hoje, nos dias atuais, às vezes a pessoa, ela volta para a igreja e ela quer voltar, tem desejo, mas ela tem medo. Ela tem medo não do julgamento de Deus, ela tem medo do julgamento do olhar, do irmão, da recepção, do olhar de cima a baixo, de baixo a cima. Então, ela fica com vergonha disso e acaba não voltando. E isso é um malefício para a igreja. Vamos andar, então. Versículo 13 já foi, né? Lembrando aqui, né, pastor, um comentário que eu queria fazer. Pode fazer. Quando Paulo diz para tomar cuidado, Paulo não está dizendo para matar, nem espiritualmente. Cuidado nem com o... Tomar cuidado com os cães, ele não está falando, elimina esse cara, não. Ele não Só diz. tenha cuidado. Não, ele diz assim, olha, tem que tomar cuidado. Vem uma informação aí, veio de um cão, vamos dizer assim. Não, tranquilo, não vamos levar. Vamos tomar um cuidado maior com ele. É para tomar cuidado para não, assim, porque às vezes a pessoa ela se infiltra em determinadas coisas, mas ela tem um interesse de trazer mal. Está dizendo, toma discernir. Não é para tirar a pessoa da igreja. Não. Porque a igreja é lugar de pecador. Porque essa pessoa, num dado momento, ela pode se arrepender dessa conduta. Mas toma cuidado com ela, porque não, assim, né, com a atitude daquilo que ela faz. Exatamente. Eu vou ver aqui um comentário, tem alguns. A Gissônia dizendo que sou grata por vocês, me ajudaram quando minha filha precisou, fizeram por ela o que eu não podia 1000 vezes. Obrigado. A irmã Gissônia, ela está se referindo a Savinha, né, que a gente teve contato aqui na igreja. Pastor Genivaldo está dizendo, cães é também algo não depreciado pelos judeus por serem naqueles dias animais que comiam muita carniça devido à fome e devido à precariedade sanitária que havia em Israel. Está se referindo ali, Peraí, que abriu. Os falsos profetas eram chamados de cães para dizer como eram depreciados os falsos profetas, né? Então eram pessoas que tinham interesse de fazer mal, né, à igreja, né? Aí a gente nem entra na questão funcional, né? Se ele é um líder, às vezes ele é um líder, às vezes ele não é, né? Então, esse. Amém. Obrigado, pastor Genivaldo. Você fez o teu comentário? Já. Terminou? Já. Eu já não sei onde é que eu parei. 4. Vamos para o 20. Vamos aqui no 24, 22 ainda, daí a gente entra no 4, para finalizar 11h20. No 4. É 1h20, né? É muita coisa, não tem, infelizmente não tem. Terminando o 3, no versículo 21, ele diz assim, que transformará nossos corpos humilhados, tornando semelhantes a seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém. É uma ideia do corpo imortal. Né? O capítulo 4. O versículo 1, se a igreja está bem, ele também está bem. É corpo. Já falamos, né? Não é possível que o camarada está rindo, dando, né, à toa, a igreja tem o sofrendo. irmão morrendo. O irmão com necessidade, ele na boa e tal, viajando, passeando, e fotos, e praia, e não sei o quê, né? E a igreja morrendo. Ele falou, não, se você estiver bem, eu estou bem, se você estiver mal, estou mal. Tá? Então, versículo 6. Versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos por motivo algum. Por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. Então, fiquem tranquilos. Não deixe a ansiedade abater vocês, né? A ansiedade gera até a depressão. Versículo 8. O povo, a mente do povo deve ser exatamente como o versículo 8. Concluindo, caros irmãos, então você vê agora a questão teológica da carta, parte para a conclusão, né? Tem ponto 1, 2 e termina. A partir de agora é o fechamento. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nisso, reflitam. Quer dizer, utilize o tempo de vocês como igreja sobre coisas boas. Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, não se preocupe com... Encha seu coração com essas as coisas ruins. O resto as é coisas lixo. ruins, Deus vai cuidar. O resto é lixo. O resto é lixo. É. Do versículo 12 e 13, se bem que sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O 13. Aí vem o tudo versículo. posso naquele que me fortalece, e é claro que nós já falamos sobre isso. É. Quer dizer, ele pode falar isso porque passou tudo isso. Quem não passou tudo isso não tem como falar. Passou fome, nudez, Só perseguição, pode falar de apanhou. fome quem passou fome. Só pode falar de fome quem passa fome. É. Só pode falar de apanhar, de ser perseguido, quem apanhou. É. Então é um versículo que não é um versículo para qualquer um ir colocando na traseira do seu carro, na porta de casa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, é? Você apanhou e glorificou a Deus? Levou uma surra e ficou cantando? Então tá, beleza. Amém. Glória a Deus. Se não passou por isso, não adianta. 19. Mas o meu Deus suprirá todos. Esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Todas as vossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Então, aqui a igreja ela mapeou o seu caminho enviando coletas a Epafrodito, que ele começa no versículo 15. Quando ele começa a falar, olha, vocês não deixaram de comunicar comigo, vocês não deixaram, mesmo quando nós nos distanciamos fisicamente, porque eu não estou indo aí, mas vocês não pararam de me ajudar. Vocês usaram o Epafrodito, ele todo momento, então ele vai dizer assim, olha, o Epafrodito, ele é tão importante na igreja, parece que ele colocou um GPS, como é que chama aquele negócio que coloca na pessoa para você acompanhar onde é que ela está indo? Um detector, né? Rastreador. Um rastreador. Colocou um rastreador no Paulo e falou assim, agora ele está em tal lugar, vamos mandar isso. Agora ele está numa região fria, vamos mandar isso. Agora ele está numa região quente, vamos mandar isso. Agora está entre os bárbaros, vamos mandar isso. Parece que esse Epafrodito, ele ficava de olho, falou, não, esse homem de Deus não pode passar necessidade. A gente tem que... E ele enaltece. Certo. Agora no versículo 22, é a conclusão. Ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém? Amém. Né? Ele diz assim, é a saudação final, né? O versículo 22 diz assim, todos os santos, que é isso que eu vou ler, todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Quem estava no palácio de César? Praticamente todos aqueles que já ouviram a palavra, né? Os santos, pessoas convertidas, pessoas da guarda pretoriana, e ele termina com a graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos vocês. Aqui já tinha um monte de convertido ali. A prisão de Paulo foi muito produtiva em Roma, né? A carta saiu da casa de César. Tem gente que fala assim, eu não consigo evangelizar porque eu estou num ambiente muito hostil, tem muita adversidade, né? Então, veja o que Paulo fez preso lá na casa de César e reflita sobre isso. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando, meus irmãos. Claro que a gente, como o pastor falou, o tempo é curto, a gente não consegue falar de tudo que é mais importante, a gente escolhe os pontos mais importantes, mas assim também é um incentivo para você pegar a carta de Filipenses e todas as cartas paulinas e ir estudando versículo a versículo, né? O Rogério faz isso, né? Todos os dias ele estuda um versículo, uma mensagem, faça isso, estude um versículo por dia, 2, 3, aquilo que for possível para você, cada um tem um tempo que pode dispor para estudo da palavra, mas é estudar mesmo, não é só ler ali e passar por cima, não, né? Estudar a palavra. O importante é você estudar a palavra, porque é ela que vai te trazer fortalecimento, é ela que vai te ajudar nos momentos de maior dificuldade, né? É na palavra. A igreja tem aqui, Dinei, nós temos aqui os livros do Novo Testamento, todos com comentários. Eu dei falta só no livro de Apocalipse, que eu devo ter emprestado para alguém, acho que para o Rogério, para alguém emprestei. Mas todas as cartas aqui nós temos do Novo Testamento com comentários. A gente comprou em 2013 e está à disposição dos membros. Fica simples de estudar, né? Tem
de Mateus a Apocalipse, todo o Novo Testamento para discorrer, para ler, e tem comentários do escritor. E traz assim, agora quem ama, estuda e se dedica. Amém, né? amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide das coisas do reino, se preocupe com elas, porque elas são importantes. O resto, como Paulo disse, é lixo, é esterco, né? esterco. Nossa, é muito forte. É pior que lixo. É muito Esterco forte. é pior que lixo. E ali ele não está falando, mas esterco é bom para colocar na horta. É outra coisa. Ele falou assim que é material de decomposição mesmo, que não serve para nada. É outra história. Ali Paulo está num outro contexto. Ele está desprezando o lixo. Nada de reciclar lixo. Quando se trata de Bíblia, não tem reciclagem naquilo que não presta. Exatamente. Não presta mesmo. Ok, então nós vamos estar encerrando. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto às 20 horas, presencial e online. Né? Se você já pode vir à igreja, venha participar do culto, venha estar conosco. E lembrando que durante essa semana nós temos também o nosso culto da quinta-feira, às 20 horas. No sábado, às 20 horas, nós temos o nosso culto. Domingo nós estaremos entrando... 90% das igrejas, ou mais, em Camborão estão todas abertas. Estão abertas. Tá? Só não vai para a igreja mesmo assim quem tiver alguma comorbidade, alguma patologia. Os demais ou pessoas, se você não estiver bem de saúde e tal. Mas as igrejas em Campo Mourão, 90% estão abertas. Está aberto. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, o número de infectados deu uma diminuída, né? Deu uma tranquilizada aí, né? O pastor está acompanhando mais isso do que eu, mas sabemos aí pela mídia que os números estão mais tranquilos. Não é para relaxar, você precisa continuar tomando os cuidados. Aqui na igreja nós estamos com todos os cuidados necessários para que você venha. Tem o álcool ali, tem o termômetro para medir a febre de todos que entram, tem o distanciamento, né? Tem muitos bancos, você pode escolher sentar, né? Separadinho, tá tudo tranquilo. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários. E você também precisa tomar o cuidado necessário, usar sua máscara e tal. Nós vamos encerrar, quero pedir para o pastor Marcos encerrar orando e abençoando o povo de Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã e o período de reflexão que nos foi possível fazer. Nos deste saúde, nos deste paz, para podermos levar esse propósito hoje de manhã. Por isso nós te agradecemos pela tua benevolência, teu amor e a maneira como o Senhor conduz as nossas vidas e o teu povo e principalmente esta igreja. Nós te engrandecemos, te louvamos e que a bênção do Senhor repouse sobre cada casa, sobre cada lar, sobre todos aqueles que amam a tua palavra. Assim nos despedimos, colocando este período no teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a noite.